Deus. Estou aqui na bênção do meu pastor e da minha pastora, que mandou um grande abraço aqui para vocês. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado aqui numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Amém? Os irmãos poderem sentar. Irmãos, aleluias. Pode glorificar. Aleluias. Irmãos, a palavra do Senhor que acabamos de ler relata no momento em que Paulo partiu na sua terceira viagem missionária. E ele partiu rumo à Ásia e à Antioquia para ir às igrejas a qual ele tinha plantado ali, para que ele pudesse fortalecer os irmãos à fé. E Paulo partiu. Só que quando ele chega em Éfeso, levanta-se uma grande confusão, um grande tumulto acerca da pregação de Paulo. Por quê? Paulo começou a pregar contra os deuses feitos por mãos humanas. Paulo começou a dizer que deuses feitos por mãos humanas não são Deus, porque o único Deus é somente Jesus. Aleluias! Aquele que morreu na cruz. Então aquele povo começou a olhar com Paulo ali com medo, porque os ourives daquela cidade se reuniu todos ali e começaram a juntar uma grande confusão, com medo de perder o lucro, porque eles faziam que as imagens do templo. Então eles se levantaram contra Paulo, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, ele estava levando a verdade de Cristo. E todo aquele povo ali começou a ouvir aqueles ourives. Então se levantou uma grande confusão. Com isso, eles ficaram ali gritando mais de 2 horas: grande é a Diana dos Éfesos, que era uma deusa daquele tempo, que tinha um templo lá da deusa Diana em Éfeso. E eles começaram a gritar, conspirando contra a vida de Paulo. Só que Paulo não falou nada. Paulo ficou tranquilo. E aquele povo começou a ir contra ele. Só que também levantou um grande escrivão da cidade. E ele acalma toda aquela multidão, dizendo que talvez Paulo esteja certo e eles podem estar errados. Aí com isso aquele povo ouve o escrivão e aquele tumulto é cessado. Com isso, agora Paulo reúne os discípulos, não para colocar medo, não, para fortalecer eles, e partiu mais uma vez em viagem. Agora Paulo vai para a Grécia. Quando Paulo chega à Grécia, ele começa a pregar mais uma vez a palavra do Senhor. Mais uma vez indo contra os deuses falsos. Mais uma vez dizendo que o único Deus é o Senhor. E mais uma vez se levanta um tumulto contra a vida de Paulo. Paulo ele entra no barco novamente e ele desce para Troade, aonde nós lemos que essa passagem. E Paulo ali, agora com todo aquele povo, agora começou o primeiro dia da semana. Aí Paulo reúne com todo aquele povo. Paulo reúne com eles a ponto de querer partir o pão. Ou seja,
ter um momento de comunhão entre eles ali. Por isso que Paulo reuniu todos eles ali, porque eles queriam fazer a Santa Ceia do Senhor. Só que o que mais me chama a atenção é que Paulo começa a pregar a palavra de Cristo ali. Só que a Bíblia não vai relatar qual foi a pregação de Paulo naquela noite. Talvez ele estava dizendo do sacrifício de Cristo na cruz, para salvar nossas vidas. Talvez ele estava dizendo o sofrimento de Cristo passou ali naquela cruz, o tanto ele suportou para que hoje eles pudessem estar ali reunidos em comunhão para partir o pão. E Paulo está pregando a palavra do Senhor ali. Só que mais me chama a atenção é que entra em cena um jovem chamado Eutico. Ele está num ambiente propício. Ele está aqui no ambiente profético. Ele está no ambiente certo. Só que ele vai para uma posição errada. Aleluias. Ele está dentro do ambiente onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Ele está dentro de um ambiente onde está tendo a comunhão e ele prefere ir para a janela. Aleluias. E quando ele vai para a janela, ele senta ali. E talvez o grande problema dele de estar na janela é esse, porque a janela eu posso estar dentro, mas ao mesmo tempo eu vejo aquilo que está acontecendo lá fora. Eu estou ouvindo o que está acontecendo aqui dentro, mas os meus olhos estão naquilo que está acontecendo lá fora. E talvez aquilo que estava acontecendo lá fora encheu os olhos de Eutico. Aí ele começou ali a dispersar. Ele começou ali, talvez, a não prestar atenção mais na palavra que está pregando. Por isso que Eutico está no ambiente certo, mas ele está na posição errada. E talvez muitas das vezes nós também estamos no ambiente certo, num ambiente como esse, profético, mas nós estamos da maneira errada. Se portamos de qualquer maneira. O Senhor está falando, o Espírito Santo está movimentando e nós estamos lá, viajando, pensando em qualquer outra coisa, menos naquilo que está acontecendo. E o problema de Eutico foi esse. Ele estava ali naquela janela, prestando atenção nas coisas lá de fora. Quando ele começou ali, ficar naquela janela, Paulo estava pregando. E talvez ali, ele começou a dar sinais do sono que ele estava tendo. Porque Eutico ele não adormeceu de uma vez. O nosso corpo não cai de uma vez de sono, não. Nós começa com sinais. O olho começa a coçar, aí você começa a pescar, aí depois o irmão está assim, aí depois ele vai estar assim. O corpo dele dando sinais. Só que Eutico não preocupou com os sinais do corpo dele. Ele continuou na janela. Ele continuou arriscando a vida dele sentado ali na janela. Não temendo a nenhum perigo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E ele talvez estava ali, pescando. Mas as pessoas viram Eutico ali cochilando, mas eles não fizeram nada também. Não foram até Eutico e falou, irmão, acorda, você vai cair aí. Não, deixaram o Eutico lá. Talvez eles ficaram ali esperando a queda de Eutico e nem estenderam a mão para ele. E ele estava lá, sem ninguém fazer nada, mas Eutico estava lá. E Eutico continuou brincando, até o momento que ele adormeceu profundamente. E quando ele adormeceu profundamente, aí sim, ele cai da janela e lá embaixo ele já cai morto. Aleluias. E grande foi a queda dele, porque ele estava ao terceiro andar. Mas, irmão, o que mais me chama a atenção aqui nessa palavra é que Lucas vai relatar, sim, que ele estava numa janela. E eu fui buscar na Bíblia, janelas na Bíblia. A primeira janela que eu vejo é a janela da espera. A segunda janela que eu vejo é a janela aqui do livramento. A terceira janela é a janela aqui da oração. E a quarta janela é essa, a da morte, mas também a da graça. Aleluias. Aleluias. A janela aqui da espera é quando Noé construiu a arca. Mas ele foi lá no terceiro andar, tinha uma janelinha pequena. Para quê? Para que ele pudesse soltar o corpo, mas ele também soltou a pomba. Ou seja, ele soltou o corpo, esperou aquele ali. Depois ele soltou a pomba também. Aleluias. Agora vem a janela do próprio livramento. É quando os espias invadiram ali e Raabe
para que ela livrasse toda a sua família, ela faz uma aliança com ele, falando: não deixe que eu e minha casa morra. Aí eles fazem uma aliança, que pela janela você coloca um fio de escarlate, e este será o sinal, para que não morra nem você e ninguém da sua casa. Aleluia. Com isso foi dado o sinal, e ninguém da casa que de Raabe morreu. Caiu muralha, caiu as casas, da direita, da esquerda, caiu tudo. Mas a casa de Raabe e a família dela ficou toda guardada. Aleluias. Agora vem a janela aqui da oração. É quando eu vejo um jovem que foi levado cativo, que para a Babilônia. Mas mesmo ele na Babilônia, ele não se vendeu. Mesmo ele lá na própria Babilônia, ele não se rendeu aos outros deuses. Mesmo ele no meio de toda a corrupção, ele continua fiel. Aí a janela que ele abre é a janela do quarto dele, que dava para junto a Jerusalém. É a janela aqui de Daniel, que ele se prostrava todos os dias em oração. Ele abria a janela e a janela era diretamente que para Israel. Aleluias. Agora vemos a janela da queda. E essa é a que mais me preocupa, que é a janela de Eutico. Porque o ambiente está propício. Ele não estava em terra distante. Ele não estava sofrendo perigo algum. Não. Ele estava na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e tinha uma mesa de comunhão. Eles estavam todos reunidos, mas mesmo assim ele dormiu. Assim também, talvez, muitas das vezes somos nós na igreja. Agora vamos trazer pelo espiritual. A gente não liga para aquilo que está acontecendo. Nós vai, pega e senta na janela. Aí o perigo não está somente sentar na janela, porque agora a gente começa a dar brecha. Aí vai uma brechinha aqui, você lá na janela, tranquilo. É um pecadinho aqui e você lá na janela, tranquilo. Aí começa a vir o esfriamento na sua vida. Você não ora mais, agora você não começa mais a ler a palavra, e você na janela, tranquilo, brincando. Aí com isso, agora você não jejua mais, e o tempo está passando, e você na janela, brincando. Mas quando você assustar, você está totalmente frio, espiritualmente. Aí quando você está frio, espiritualmente, mesmo que as pessoas ao seu lado tentem te ajudar, talvez seja tarde, porque vai ser aí o motivo da queda. Aí quando você cair, já era, você caiu morto. Talvez Cristo pode ter voltado naquela hora para você. Não vai ter tempo da graça te alcançar. Aleluias. Só que o que mais me chama a atenção é isso, que ele está lá na janela, palavra sendo pregada e Eutico na janela. Ali estava acontecendo a comunhão e Eutico na janela. Aleluias. Só que mais chama a atenção é que quando Eutico cai, Paulo, ele não espera notícias, ele para a pregação dele. Aí ele fala assim: opa, aconteceu algo, agora eu vou lá. Agora Paulo para a pregação dele. Licença, viu, irmão? Ele para, ele começa a descer a escada, ele desce do terceiro andar, ele vai de encontro àquele jovem. E quando ele vai de encontro àquele jovem, as pessoas falam: ele está morto. As pessoas levantam ele está morto. Talvez levantaram ele dizendo: pronto, você matou ele. Só que não, irmão. Paulo não faz nada além de que inclinar-se a ele, ir de encontro a ele, inclinar a ele e abraçar ele. Aleluias. Olha a graça envolvendo aí, ó. Quando Paulo vai de encontro a Eutico morto, ele abraça Eutico, aí agora traz vida. Ele fala: não se assuste, ele está vivo. Aleluias. Ele está vivo, aleluias. Ali Paulo foi de encontro a Eutico, abraçou a ele, colocou ele de pé. Agora ele falou: agora sim, vamos para o momento de comunhão. Ele subiu de volta para o terceiro andar. E quando ele chegou no terceiro andar, aí sim, eles se sentaram à mesa e Paulo partiu o pão. Porque agora era o momento de comunhão entre eles. Porque talvez Paulo percebeu que Eutico estava totalmente fora. E ele podia se perder. Mas no momento que Paulo traz a vida para ele ali, agora Paulo se reúne os irmãos e parte o pão. Irmãos, que essa palavra vem nos dizer é que Cristo também foi assim conosco. Porque nós estávamos também perdidos. Nós estávamos condenados à morte. Nós também estávamos totalmente ali
talvez ali, agora assim, ó, condenados. Só que Cristo, irmão, lá no céu, no terceiro céu, ele parou tudo. O Senhor procurando alguém para descer. Cristo parou tudo e disse: Pai, eu vou lá. Eu vou lá porque tem um povo que eu quero ir contra eles, que eu quero abraçar eles, que eu quero colocar eles de pé, que eu quero dar vida a eles. Aleluias. Aí Cristo desce daquele terceiro céu e ele vem à terra. Ele vive entre os homens. Ele morre. Só que agora ele também faz uma promessa. Eu vou subir. Só que lá nós também vamos ter um momento de comunhão. Aleluias. Agora tem uma mesa preparada lá em cima para aqueles que subir com Cristo. E canta lavanaias. Talvez hoje você chegou aqui totalmente ali sem nenhuma direção. Talvez você pode estar procurando a resposta em Cristo. Só que Cristo está indo de contra você dizendo: nessa noite, desliga de todas as coisas do mundo, porque eu quero te abraçar. Eu quero ter um momento de intimidade com você nessa noite. Talvez você pode estar dizendo: mas Cristo não me ama. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que Cristo está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Nessa noite, Cristo está dizendo a você: eu vou ao teu encontro, eu vou te abraçar, eu vou te trazer vida de novo. Eu vou te colocar de pé para nós ter um momento de comunhão de novo. Aleluias. Eu peço à igreja para ficar de pé nessa hora. Feche os olhos, aleluias. Feche os olhos que nesse momento, aleluias. Desliga de todas as coisas ao seu redor agora. Esquece os irmãos que estão contigo. Agora é você e Cristo. Agora é você e Cristo, aleluias. Vem diante dele agora com o coração aberto, proposto a receber o abraço dele nessa hora, o abraço que vai te colocar de pé, o abraço que vai avivar a tua vida novamente, que talvez você pode não estar falando em línguas mais, talvez você está ali numa morte espiritual, mas nessa noite o Senhor desce de encontro a você e te abraça, aleluias, santo, santo, santo Deus. Oh, Deus de glória, Deus de vitórias. Aleluias. Aleluias.